Faze para ti uma arca, da madeira de uma árvore resinosa. Farás compartimentos na arca, e terás de cobri-la com alcatrão, por dentro e por fora. E é assim que farás. 300 côvados será o comprimento da arca, 50 côvados a sua largura, e 30 côvados a sua altura. E farás uma abertura de iluminação para a arca, e acabarás até um côvado para cima, e porá a entrada da arca no lado dela. Far-lhe-ás um pavimento inferior, um segundo e um terceiro. Nessa série de 3 vídeos sobre o dilúvio, vimos aspectos geológicos, mitológicos e arqueológicos que nos fornecem indícios de que um dia no passado realmente houve um cataclismo global como o dilúvio de águas. Nesse terceiro episódio, porém, vamos abordar o que torna o relato de Noé encontrado a partir do capítulo 6 do livro de Gênesis na Bíblia um relato único, perante todas as demais histórias desse mesmo evento. Como já vimos, acredita-se que há quase 300 relatos folclóricos que falam a respeito de um dilúvio global com as mesmas características do livro de Gênesis. Todas essas crônicas possuem uma mensagem de cunho religiosa a ser transmitida. Às vezes, elas abordam a questão de ser obediente a Deus, ter fé, amizade, perseverança, etc. Só para resumir um desses relatos, por exemplo, a Epopeia de Gilgamesh. Essa é a história de um herói semideus de nome Gilgamesh, que após ver seu melhor amigo Enkidu morrer, traça uma aventura atrás da imortalidade, enfrentando diversos desafios até encontrar o único sobrevivente de um dilúvio global, que lhe diz que a imortalidade é algo impossível. Histórias e crônicas como tal sempre visam transmitir uma mensagem religiosa de acordo com a cultura e a região em que é contada. E nesse sentido, o relato de Noé não é diferente. Porém, o autor do livro de Gênesis, Moisés, transmitiu uma preocupação maior com a fidelidade do evento em si, citando medidas e a matéria-prima para a construção da arca. E não somente isso, até mesmo a data do dilúvio ele abordou em seu relato. É tudo isso que vamos considerar agora. Qual era o tamanho da arca? O relato de Gênesis menciona que ela deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Mas qual é o valor de um côvado? O côvado foi uma medida de comprimento utilizada por diversas civilizações antigas, e supõe-se que seja o padrão de medida linear mais antigo que existe. Corresponde aproximadamente à distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio. Há indícios de que os israelitas usavam um côvado de cerca de 45 centímetros. Há ainda afirmações por parte de pesquisadores de que o côvado varia de 51 a 65 centímetros. Porém, diversos prédios na Palestina foram construídos a partir da mesma medida de 45 centímetros. E o túnel de água construído pelo rei Ezequias, segundo a Bíblia, também está de acordo com esse padrão. Portanto, será esse o valor que utilizaremos. Se convertermos os valores de côvado para metros, teremos uma arca de 135 metros de comprimento, 20 metros de largura e 15 metros de altura. Multiplicando esses valores, ou seja, o comprimento multiplicado pela largura e em seguida pela altura, chegamos ao total de mais de 40 mil metros cúbicos de volume bruto. Essas medidas deram à arca um deslocamento similar ao do transatlântico Titanic. A arca foi construída com 3 convéses e uma área útil de cerca de 8.900 metros quadrados. É possível fazer uma réplica exata, levando em consideração essas medidas e o comprimento sendo 6 vezes o valor da largura
e 10 vezes o valor da altura. Muitas embarcações navais modernas são construídas levando-se em conta essa proporcionalidade. Considerando o tamanho da arca, verificamos que se trata de uma embarcação consideravelmente grande para caber todas as espécies de animais dentro. Por mais que alguns afirmem que tais dimensões da arca seriam ainda algo pequeno para embarcar as milhões de formas de vida e espécies que existem no mundo hoje, o que podemos ter certeza é de que Jeová pediu para Noé embarcar os representantes de cada espécie de animal, não as variadas classes dessas espécies. Como exemplo, podemos pegar a nós mesmos. Somos todos humanos, seres racionais e pensantes que habitam a Terra, e há uma variedade imensa de pessoas da nossa espécie. Altos, baixos, morenos, brancos, negros, pardos, loiros, asiáticos, índios, etc. Se apenas um casal deu origem a toda a raça humana, imagine os representantes animais que embarcaram na arca. No 600º ano da vida de Noé, no segundo mês, no dia 17 do mês. Neste dia, romperam-se todos os mananciais da vasta água de profundeza e abriram-se as comportas dos céus. O nosso atual sistema de contar os dias e os tempos é o calendário gregoriano, que é composto basicamente de 12 meses com média de 30 dias. Ele é uma adaptação do anterior calendário juliano, que seguia a mesma premissa, porém continha erros que invertiam as estações. O calendário judaico era mais conciso, diferentemente dos calendários juliano e gregoriano, que dispunham de alguns meses com 31 dias para alinhar o ciclo das estações. O calendário usado pelos judeus tinha 12 meses de 30 dias, e de tempos em tempos incluía-se um 13º mês, com o mesmo objetivo de alinhar os ciclos. Se colocarmos ambos os sistemas lado a lado, vamos notar que os meses desses dois calendários se entrelaçam, como pode ser visto nesse exemplo. Em todo dia 15 de um de nossos 12 meses, aproximadamente, se encerra um mês judaico, e todo dia 15 do mês judaico também encerra um mês no calendário que estamos acostumados a acompanhar. Ainda nesse paralelo, podemos notar que no calendário judaico, o ano se encerra no dia 15 de setembro, findando o mês Elu para o primeiro mês do ano, Tisri. E vice-versa, a virada de ano do nosso calendário, entre dezembro e janeiro, ocorre lá por volta do dia 15 de Tebete, o quarto mês no ano judaico. Baseado nisso, e analisando o dia em que Moisés escreveu que o dilúvio aconteceu, vamos fazer uma descoberta intrigante de uma data atualmente marcada em nosso atual calendário. Segundo Moisés, as águas do dilúvio romperam-se no dia 17 do segundo mês judaico, que corresponde ao mês de Shesvã. A conta é fácil, basta somar 15 de outubro, que corresponde ao início de Shesvã, mais 17 dias. Visto que no calendário juliano o mês de outubro tinha 30 dias exatos, essa soma nos leva diretamente ao dia 2 de novembro, finados. Sim, o tão observado Dia dos Mortos em todas as nações mundiais teve uma origem. Se você digitar no Google 2 de novembro, achará inúmeras explicações da sua origem, uma delas de Leon Denis, que afirmava que os druidas celtas observavam tal data. Povos nativos do México observam uma data similar para celebrar os mortos, no dia 17 de novembro, que, segundo a tradição naquela época, o mundo fora previamente destruído e temiam que uma catástrofe similar no fim de um ciclo aniquilasse a raça humana. Será que tais datas e exatidão calendária, além das informações sobre as dimensões da arca, não nos sugere que o relato de Noé tenha um percentual elevado para ser um relato verídico? Deixem nos comentários suas observações e se inscrevam no canal. Obrigada!